Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando o livro Tramas do Destino, terceiro da série sobre obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que assistirão depois pelo YouTube, canal Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira o vídeo é publicado após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que o Senhor nos conduza para a realização dessa tarefa. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros, que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, a sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos. Então, eu vou só falar aqui o que a gente vai fazer hoje, que é o seguinte: nós vamos terminar os comentários do capítulo 8, que era sobre autoobsessão. Tem muito comentário importante, autoobsessão e culpa. Aí a gente termina esses comentários e aí eu sigo para o capítulo 9, também é pequenininho, vai dar para fazer tranquilo, tá? Então, eu vou colocar aqui agora para vocês o texto do primeiro, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui primeiro, pronto, o primeiro anexo que a gente até tinha visto, eu até botei em amarelo hoje para a gente frisar só na parte que está grifada em amarelo, porque eu falei algumas coisas disso hoje, ontem, na outra vez, até agora eu não consegui tirar a figura, tá, agora que eu tirei. Então, a gente vai fixar aqui agora no que está em amarelo, tá? Então, a gente estava falando sobre obsessão, autoobsessão, e aí falava que é perfeitamente possível uma pessoa tornar-se obsessora de si mesma, e aí que é chamado até de autoperturbação. E as principais causas estão nas fixações espirituais de baixo padrão, a constituírem telas mentais nas quais se aprisiona o próprio indivíduo, criador das ideias fixas, também denominada monoideias. Então, o básico de uma autoobsessão é a ideia fixa. A pessoa começa a ter pensamentos repetitivos, e aí fixa aquela ideia aí que é chamada de monoideias. Chama até monoideísmo. Isso fala muito, André Luiz fala muito nos livros dele, dos espíritos que estão presos ali, e aí vão tendo vários problemas, né, de perturbação a seguir. Vamos colocar aqui agora um trechinho do livro, Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz com Chico. Então, André Luiz está lá num curso que chama o Curso Rápido de Ciências Mediúnicas, né? Porque o André Luiz era médico, não entendia nada de mediunidade, sabia nada de espiritismo, então ele está participando tudo pela novidade, né? Esse livro já é um dos livros lá para frente, mas ele já estava sabendo bastante coisa. Mas esse instrutor Albério vai dar essa aula, isso aparece aí no livro só nesse momento dessa, vamos dizer, essa aula, né? Ele vai falar que cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental. Então, sai do próprio pensamento da pessoa, que ele chama de hálito mental, e faz um círculo de forças vivas. Que ele se envolve aí na esfera de criaturas a que se emana em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então, a gente vai estar sempre emanado àquelas pessoas que a gente tem necessidade de estar. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil a exteriorizar-se incessantemente de nós. A mente está sempre produzindo. Então, aqui ele vai colocar bem uma observação que eu achei super interessante. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, que no caso é a mente, né? Que a mente está no espírito. Já falei isso várias vezes com vocês. O cérebro está no corpo e a mente no espírito. Então, é organizado por nossa mente, no espírito, a quem o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, o que vai levar o nosso pensamento é a nossa vontade. A gente continuar a querer pensar numa coisa que a gente quer continuar a pensar, é a sua vontade que vai
vai levar adiante. Vai ficar pensando coisa ruim, você tem vontade, e você, se quiser mudar com a sua vontade, você modifica esse pensamento. Então, é muito interessante essa frase aí para a gente guardar, que a ideia é um ser, vai virar até um, né, o que acontece, ele fica com uma forma, que tem aquela forma pensamento, que a gente sabe que é quase como se fosse um retrato, né, ao qual a vontade imprime movimento e direção. E o Albério, né, Albério? O Albério continua aqui. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme recebe, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Podemos comparar nosso mundo mental a um espelho. Repetimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Interessante também essa comparação no espelho. Você reflete e joga para os outros a imagem que a gente criou, do espelho, né? E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Então, elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido. Olha nós aí, né? E apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Então, aqui já está ensinando, vamos estudar bastante e apurar a qualidade da emoção, do pensamento, fazendo o esforço de exercitar essas virtudes superiores para que a gente possa entrar em conexão com as grandes almas. Agora eu vou passar lá para o que a gente já leu do último estudo, eu vou passando só para repetir, estou faltando de reforçar. Então, ele fala que ele, no texto, né, eu lembro que ele falava que não queria impressionar, não, mas ele queria apenas revelar as possíveis causas de um monoideísmo pré-existente. Então, o que seria isso aqui? Na verdade, aqui antes ele fala que no plano espiritual, na erraticidade, né, nós podemos, inclusive, já saiu daqui desequilibrado, continua mantendo aquele desequilíbrio. Então, ela conta, até a dona Ivane conta que ela esteve ali visitando, né, ali, ó, ficou vendo as entidades com autossugestões doentias, então ficavam criando aquela ambientação sempre com aquilo ali desarmonizado, e aí ele fala aqui que essas possíveis causas de um monoideísmo pré-existente, ele quer, né, revelar isso e advertir para que todos nós tomemos cuidado para não criar novos comprometimentos ao nosso equilíbrio espiritual, sabido que somos os responsáveis pelos próprios pensamentos e atos. Então, dentre as causas atuais da vida atual, né, podemos destacar o complexo de culpa, relativamente a recordações de atos infelizes da presente existência. Então, nessa existência, às vezes a pessoa erra, tropeça e vai lá e fica se culpando, tá? Isso impressiona a consciência e fica o tempo todo vindo à tona, constante, martirizando a pessoa. Também os vícios morais, que a Emmanuel fala, né? Que são obsedantes. Orgulho, vaidade, preguiça, avareza, ignorância, má vontade, e faltou aí para mim um dos principais, que é o egoísmo, né? E também outras causas seriam essas formas de pensamento que a pessoa vai, criações mentais, né, que você vai fazendo, que nem sempre são transitórias, se você ficar repetindo aquele pensamento, elas se formam e ficam cristalizadas, quase que concretizadas ali, né? Que a gente sabe que tem notícia, e são formadas por concentrações energéticas de nossos pensamentos, que nos escravizam. Então, tudo é energia. Aí forma aquele bloco de energia, e por isso que o pessoal fala que você chega num lugar, às vezes, que já não tem muito tempo, que não mora ninguém ali, mas você sente até a energia do local, de tanta forma pensamento que tem ali, nessa carga, essas concentrações energéticas. Então, ele fala que é evidente que um espírito autoobsediado é um excelente elemento de atração para as mentes que gravitam na mesma sintonia, tornando-se candidato a natural hospedeiro de obsessores, sejam eles desafetos, ou seja, do passado, ou simplesmente oportunistas descompromissados com o bem, que estão por aí circulando. Aí ele fala que qualquer dos dois casos, seja lá o que for, a pessoa obsediada não é vítima, porque ninguém coloca algo no outro se não houver uma receptividade, né? Então, cuidemos, pois, de neutralizar tudo o quanto possa ser causa de autoobsessão, de modo a não as levar como carga negativa para o outro plano da vida. Então, se a gente ficar conservando, vai saindo, passa a vida inteira assim, você carrega isso no espírito. E as sensações do espírito são mais intensas.
Aí vou causar danos hoje e ainda vou continuar causando no teu perispírito, que você vai para lá desequilibrado e mantém o desequilíbrio, né? Mas se o mal já foi instalado, aí a gente já comentou também, o tratamento em busca da cura é um trabalho intenso pela renovação, começando por conhecer-se a si mesmo. Agora aqui eu vou deixar que a gente falou no último estudo, só que agora eu vou trazer o texto do História do Desejo Central, que a gente tem que conhecer naquilo que concerne o denominado desejo central. Depois eu vou ler o textinho. Pensamentos e ações, que você tem que tentar conhecer de você, né? Para dissolver todos os fios da teia que nos envolve, para abrir o caminho para a libertação. Então, o ideal é buscar auxílio externo, que a pessoa quase nunca consegue sucesso, né, por si própria, numa casa espírita, ver o efeito da prece, os ensinamentos do Evangelho de Jesus para ter como norma de conduta, leituras edificantes, assistir às palestras, né, semanais no centro, receber o passe, né, que são energias mento-eletromagnéticas, e estudar a doutrina, se possível, para justamente conseguir conhecer melhor a situação. Aqui, uma observação, antes de passar para lá, que hoje até assisti, foi até, eu acho que é hoje, uma palestra, achei interessante, foi hoje de manhã, falando que a pessoa tem que, você sabe, você consegue observar como é que você é. Hoje em dia, né, a gente pode observar o que está sendo oferecido para nós na internet. Por quê? Esses tais dos algoritmos das redes sociais, eles identificam quais são as publicações que devem ser entregues para cada pessoa. Eles vão decidindo como é que vai fazer esse resultado, botar lá no feed. E por quê? A partir do grau de relevância daquele conteúdo para cada usuário. Então, quanto mais você acessa algum tipo de vídeo, né, interessante para uma coisa ou para outra, isso vai aparecer para você toda hora. Então, às vezes a gente fala, como é que eu vou saber qual é o meu desejo central, quais são as minhas, né, o meu coisa que está guardado? Dá uma olhadinha no que está sendo oferecido para você. Se você perceber o que está vindo, você vai, você está aparecendo toda hora, porque eu já andei olhando isso, e às vezes na primeira você deu uma risada, na outra você se interessou e passou para outra. Então, é para a gente parar para pensar nesse assunto. Vou passar para o segundo texto, que é o texto do desejo central, tá? Então, essa história do desejo central, ela vem de um livro, do livro Ação e Reação, de André Luiz do Chico Xavier, o capítulo tá A Escola de Vingadores. Nós já falamos isso aí em outro estudo, em outro livro, que a gente vai falar sobre aqueles locais, cidades do mundo, né, dos estados, cidades inferiores lá, e tem uma escola de Vingadores, onde está lá o pessoal já. O que vai contar agora para o André Luiz é André Luiz, Hilário e Silas, que faziam parte de uma equipe de socorro. E essa equipe estava querendo acabar com uma forte obsessão dos tios que foram assassinados pelo irmão sobre um sobrinho ainda vivo. Ou seja, o pai desse garoto que está vivo matou os dois irmãos para conseguir ficar com a herança. E aí esses dois tios estão obsediando o sobrinho. Lógico que tinha aquela história que tinha, aí ele vai contar agora, tem uma ligação de acordo com o seu desejo central. Então, a uma determinada altura dos acontecimentos, o Leonel, que é o tio mais esclarecido, é o tio mais esperto dos dois, né? Eram dois irmãos, ele explicou que aí acho que é o Silas aqui, ele vai perguntar, mas como é que você conseguiu? Tipo, vai perguntando, ia perguntando por curiosidade, eles não se identificaram logo como pessoas que queriam ajudar, né, nessa obsessão, porque eles estavam fazendo o papel ali de primeiro pesquisar. Aí ele pergunta, lá o Leonel todo contente vai falar com ele, que ele explicou que eles cursaram a Escola de Vingadores. As inteligências cruéis que governam as cidades localizadas nas regiões densas da dimensão vibratória do mundo espiritual ensinavam como deveriam ser realizadas as obsessões. Então, vejamos o que ele aprendeu nessa escola. Aprendemos que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Todo mundo tem. Então, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, aqui material, vamos lá, espiritual, através das ocupações e posições em que prefira viver.
Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E eu fui procurar o ironista, é aquele que critica e debocha, aquela pessoa que, né, fica ali humilhando os outros, na verdade. Né? E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Cada um de nós vai se identificar num aí, né? Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, porque eles querem fazer os Vingadores, né? Eles vão ensinar como é que você faz sua vingança. Então, você conhece o reflexo da criatura, e assim é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Eles pegam uma coisa que a pessoa já tem, aquilo que eu chamo aqui muitas vezes de chaga, aquilo que está guardado, eles pegam esse desejo central e eles vão ali superalimentando. E com esse objetivo, aí o Leonardo continua falando, basta alguma diligência, na verdade, uma aplicação, um zelo, né, que eles vão ter aplicar aquilo de uma maneira para situar no convívio da criatura, malfazeja, que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptam ao modo de sentir e de ser. Tá vendo aí a história da sintonia? Então, eles identificam. Aí, os que são comandando lá ali, eles pegam entidades, que ele vai explicar aqui, que onde ele não tem tempo, ele pega entidades que têm o mesmo modo de sentir e de ser. E que essas pessoas, essas entidades que vão ficar ali mantendo aquela obsessão, a manter a pessoa mais desequilibrada ainda, entende? Então, ele fala isso, que coloca essas entidades quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar rastelas que desejemos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Então, assim, eles não estão por tempo ficar ali, então eles deixam os outros criando as telas, visando aquilo para uma determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado normal da mente, subjugada pelo excesso das suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. E sorrindo, ele concluiu: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Então, aqui ele explica para a gente que todos nós temos um desejo central, que é uma situação bem, vamos dizer, bem perigosa, né? E agora eu vou passar para o terceiro complemento e último desse assunto. Terceiro, é. Então, e agora o último textinho, que eu também já, acho que já comentei, mas eu acrescentei, sobre a autoobsessão. E porque ela é uma das maiores enfermidades espirituais que existem, porque a gente pensa não só eu olho que até agora nesse capítulo, nesse estudo mais profundo, eu estava sempre achando que assim a obsessão era maior problema mesmo, né? A obsessão daqueles que estão ali ao nosso redor. Mas pior que eu estou percebendo que uma das maiores enfermidades hoje em dia é a autoobsessão. Que nós começamos com o nosso modo de pensar. E daí é que a gente vai atrair. Eu sempre entendi isso, que a gente ia atrair. Só que eu não imaginava que era tão mais fácil, tá? Você, a qualquer momento, a gente vai se identificar, vai ver que a qualquer momento, quando passamos por um problema, nós ficamos com aquele pensamento guardado. E aí é o nosso cuidado, esse pensamento o tempo todo, essa ideia fixa. Então, ele fala aqui que pode, inclusive, literalmente destruir uma encarnação. E aí vai causar distúrbio no corpo astral, ou seja, no nosso perispírito, né? E também no nosso corpo, que a gente sabe vai ficar doente por causa disso. Quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, cultivando mágoa, culpa, crítica, baixa estima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mais estaremos semeando farpa magnética no campo emotivo e intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Então, nós mesmos estamos irradiando. Então, aqui no livro Mecanismo da Mediunidade, que é o que eu acrescentei nesse texto, André Luiz diz que nos fenômenos da ideoplastia, que é o que você vai formar a ideia também, né? Nós temos a ideia fixa, que é a monoideia, e a ideoplastia, que é quando você está
vai formando, fazendo aquelas formas de pensamento. Então, ele diz que nesses fenômenos, a energia do pensamento constrói em torno de nós o cenário que reflete o teor dos nossos desejos. Então, aí está a história do desejo básico que estava falando lá, né? Que a gente vai pelo desejo que todo mundo tem guardado, que assim, você também está repetindo ele o tempo todo, essa energia do pensamento, né? Insistir com persistência numa ideia fixa de ódio ou vingança, tudo bem, nós não estamos nesse nível, mas de preocupação excessiva com a segurança econômica, ou com o comportamento dos filhos, com os títulos ou as posses dos amigos, que é aquele, né, a pessoa que às vezes está ali pensando, vendo os outros ganhando mais, e você está achando que não, com a partilha da herança, ou com parentes difíceis, com os vícios que alimentam os prazeres. Tudo isso significa construir em nossa própria psicosfera um ambiente correspondente aos nossos desejos. Desejo central, né? Aí desejo central e com vários desejozinhos ao redor. Para nos livrarmos do processo de autoobsessão, primeiramente, é necessário muita prece, vigilância e conexão com Deus. Já falamos isso, só reforcei aqui hoje. E também com os nossos mentores espirituais. Se faz necessário também que passemos a exercitar a autoobservação. E aí é a hora que a gente vai começar a ter que pensar nisso o dia inteiro, aí virou ideia fixa, porque na verdade nós temos que pensar nisso. Exercitar a autoobservação é você testemunhar o seu próprio pensamento. Então você percebe, opa, pensei assim, a sua emoção, seu ato, sua atitude. Isso é o autoconhecimento. Isso é o verdadeiro autoconhecimento. Gente, tem vários tipos de falação aí de autoconhecimento que realmente não chega a significar, porque o autoconhecimento só a gente pode fazer. Ninguém pode falar para a gente como nós estamos nos sentindo, não tem nexo. No momento que você dá de cara com uma situação, um aborrecimento, aquele momento você tem que ver o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Por isso que a gente até comenta aqui que a história do Santo Agostinho chega de noite, na pergunta 919A, chega de noite, vai lá e lembra o que você fez. Olha, para quem tem ótima memória é muito bom, mas é muito difícil você lembrar do que você passou, a hora que você aborreceu. E outra coisa, aquele momento já passou, e aquilo fica até mais, você fica mais tranquilo de aceitar na hora do acontecimento. Essa é a grande importância de você parar e testemunhar o seu pensamento. E aí, sua autoobservação. E nisso você vai ver quem você é. Opa, fiquei com raiva aqui agora. Oh, puxa vida, estou magoada, estou triste. Aí tu sente aquele aperto. Então, tudo isso é importante, mas é mais importante você ver no momento que está acontecendo. Tá, gente? Lógico que é bom, a gente pode lembrar depois pensar, e aí você vai, né, reparar o erro, se puder pedir desculpa, coisa e tal. Mas se você não tiver presente nesse momento, e agora vai falar uma frase muito importante, que é preciso desenvolver uma visão interior que não acusa nem julga, mas que observa de maneira imparcial e objetiva, permitindo assim que passemos a conhecer a verdade tal como é. Isso aqui parece que é uma frase até daquele nosso psicólogo Samuel Gomes, que ele fala exatamente isso aí. Você tem que observar de maneira imparcial e objetiva. Você está percebendo como se fosse um filmezinho passando. E aí só assim, você vai conhecer a verdade como ela é. Então aí, muitos, né, muitos conselhos aqui. Aí vem uma entrevista também, como eu acho que eu não consegui falar na último estudo, que foi feita com o Dr. José Henrique, ele é da AME de Friburgo, e foi um artigo sobre a culpa e a mágoa como fixações mentais que se expressam pela ausência do auto-perdão e do perdão. Então, ele vai falar mais essa história da culpa e da mágoa. Só para a gente reforçar a história da culpa, o sentimento de culpa, né? A pessoa percebe depois que reavalia um comportamento que ela mesmo reprovou, tido como reprovável pela pessoa, e aí pode ficar frustrado e tudo, ver que aquilo ali, né, aconteceu, não aconteceu. No entanto, a contínua alimentação dessas emoções negativas pode causar aparecimento de doenças. É a hora que você vai começar, já dar pontapé inicial para a sua autoobsessão. Então, nesse assunto, ele faz a relação entre a culpa e as suas implicações espirituais para a saúde. O sentimento de culpa, a primeira pergunta, não trabalhado psicologicamente, pode propiciar aparecimento de enfermidades? E aí ele fala que a fixação da culpa também está atrelada à rigidez comportamental. Então, uma criatura rígida, inflexível e intransigente, ela vai ter dificuldade, que ela tem dificuldade de lidar com erro, fracasso, né? Tem frustrações, mergulha na frustração, na baixa autoestima. Então, o rígido,
obstinado em suas dominações e controles, ele vai ter doenças da rigidez. O André Luiz fala que, sendo a culpa um complexo de fixação, ela funciona como um circuito fechado. E nesse circuito fechado, aí esse médico fala, eles acreditam que as energias aí mantidas e reforçadas podem ser geradoras de tumores pelo adensamento energético. Então, também forma tumor, lógico, no câncer de vários tipos. Quais tipos de doença? Ele fazem que a pergunta também, né? Para derivado da culpa, ele fala as pessoas que são controladoras, também personalidade rígida, vão gerar também doenças da rigidez. Os perfeccionistas, que têm tendência a dar importância superlativa a tudo, se autoexigem, são detalhistas, também vão estar ligados a essas doenças da rigidez, que seriam essas doenças, as alterações osteomusculares. A fibromialgia é um exemplo, né? Ou a síndrome de amplificação dolorosa, e é uma doença musculoesquelética difusa. São criaturas perfeccionistas de rigidez comportamental. E também o câncer, que pode ter ligação com a culpa, por causa de características de inflexibilidade, intransigência psicológica, individual e coletiva, sob a forma de intolerância. Toda a culpa é proveniente de obsessão? Aí ele fala que a culpa é um processo de autoobsessão. A pessoa fica toda hora repetindo, né? Se sentindo culpada, sendo considerada uma fixação mental. Então, daí é o pontapé para começar. Mas a culpa, quando assumida, leva a criatura ao arrependimento e à responsabilidade de seus futuros equívocos, havendo sempre a representação do auto-perdão. Então, quando tem o auto-perdão, a pessoa consegue passar por isso, né? E aí, nem sempre a culpa é acompanhada de quadros obsessivos, principalmente os que assumem a culpa e se perdoam. A pessoa se perdoa, vai lá e tenta consertar, né, reparar o seu erro. Passando para outro livrinho, umas frases aqui também. Livro Jesus no Teu Dia a Dia, o capítulo da autoobsessão é de Agnaldo Paviani, Espírito José de Moraes. Reflexões sobre a autoobsessão. Então, primeiro ele fala pensamento fixo em determinado assunto. Vai dar, na verdade, as reflexões, mas são como é que surge, né? Um pensamento fixo em determinado assunto. De novo, qualquer ideia fixa, contínua, que nos faça ficar pensando naquilo o tempo todo, pode ser um indício, um princípio, se transformar na autoobsessão. Aquele botão de exemplo. Pode ser coisa simples, uma dívida, alguém que falou alguma coisa que não gostamos, uma preocupação, um pensamento com o ser amado que morreu, e você não disse o que devia ter dito, não fez o que devia ter feito. Então, é isso aí. Qualquer uma dessas coisas do dia a dia. Vamos perceber se a gente não está pensando nisso várias vezes ao dia. Segundo exemplo, quem dá o ciúme doentio pela pessoa amada, que é um pensamento doentio que nos leva a adoecer, né? O outro é o desejo incontrolável do sexo irresponsável. Então, quando é uma energia sexual, todos nós possuímos, é patrimônio do espírito. São energias sagradas, destinadas a atos propostos para todo ser humano aqui na Terra. E quando utilizamos de forma incontrolável e irresponsável, frente a nós e ao nosso semelhante, é indício de autoobsessão. A superproteção aos filhos, temos que ter cuidado na diferença entre amor, superproteção e controle. Essa ideia fixa que alguns pais têm sobre os filhos acaba muitas vezes por deixar o outro em detrimento. Importante é ter cuidado, já que esse pensamento também é um pensamento fixo e pode tornar uma autoobsessão. Ociosidade sistemática, que nos algema a inutilidade. Ociosidade é não fazer nada, é não ter um trabalho ativo. Trabalho é toda ocupação útil para si, para a sociedade, para aqueles que nos rodeiam. Não é só o trabalho remunerado. Muitos de nós estamos vivendo na ociosidade, se não material, talvez mental ou emocional, não sendo produtivos ao bem. Então é fundamental produzirmos o bem em nossas vidas, pois quando não fazemos, adoecemos, transformamos nossa mente de forma negativa, pensamentos não produtivos, gerando assim autoobsessão. Lembrando que a autoobsessão nos envolve em energias pesadas, negativas, adoecendo a mente, o corpo, a saúde familiar, o ambiente do trabalho, o ambiente da comunidade onde vivemos. Pois, além de provocarmos autoobsessão, podemos nos tornar obsessores daqueles que convivem conosco. Dependendo do pensamento, a gente fica atazanando a vida do próximo, né? A autoobsessão, muitas vezes, vai culminar em um processo obsessivo dos desencarnados sobre nós, que é a hora que a gente vai irradiar, né, aqueles pensamentos e aí nós vamos atrair. Então, agora ele fala que os pensamentos repetitivos, negativos, sistemáticos, atraem. Nossa mente cria um campo mental ao redor de nós,
um campo eletromagnético que se expande e atrai. Portanto, somos nós que convidamos, pois ecoam no espaço esses pensamentos destrutivos, repetitivos, de posse, de ciúme, sexo descontrolado, ociosidade, mentira, ódio, mágoa, rancor, entre outros, né? Nossos pensamentos ecoam no espaço que nos rodeia, atraindo pensamentos semelhantes, ou espíritos que se utilizam desses pensamentos para causar mais sofrimento e perturbação, seja por interesse pessoal em relação ao indivíduo, né? Querendo prejudicar aquele espírito, ou para prejudicar toda a sociedade que nos rodeia. Podemos mudar a colheita a partir do dia de hoje. A espiritualidade é amiga e Jesus, na sua bondade e misericórdia infinita, sempre está conosco. Então, gente, deixa eu ver se eu passei dos 3. Agora, então, terminei o que eu queria falar do nosso estudo de antes. Vou dar uma parada para vocês comentarem esses assuntos aqui, tirar dúvidas, se tiver alguma. Ou então, e aí a gente depois começa o capítulo 9, tá bom? Vamos lá. Sultane, excelente a sua pesquisa. Isso me fez pensar, porque essa questão da autoobsessão é uma coisa realmente muito perigosa, né? Nós estamos sujeitos a isso, em qualquer situação. Nenhum de nós está livre, né? Essa informação que você trouxe, né? Essa informação trazida pelo Manuel Filomeno de Miranda, ela é preciosíssima para a gente, porque é mais um motivo de vigilância. A ideia fixa é uma coisa que a gente tem muito, muito, muitas vezes, em muitas situações do nosso cotidiano, e quando essa ideia fixa ela se transforma numa doença, né? Que é o momento em que você não percebe mais. Eu conheço pessoas que têm ideias fixas há anos, fixado na mesma ideia, como se o mundo não tivesse avançado, caminhado. E, em geral, as pessoas não percebem. Elas estão tão envolvidas naquele problema, e na concepção daquela pessoa, aquele problema permanece na sua vida, que a pessoa não consegue se libertar, avançar, superar, né? Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não tem como consertar, né? A gente tem que viver aquilo e superar. Então, isso foi muito interessante, muito importante essa pesquisa que você fez e todo esse trabalho, né, do Miranda trazendo essa informação para a gente, porque é tão atual, né? É absolutamente atual, né? Esses livros já foram escritos há muito tempo, mas eles trazem para a gente assim, informações de que nós ainda estamos num processo de luta interior muito grande, né? Que nos faz reencarnarmos, né? Sempre nos mundos de expiações e de provas, talvez muitas vezes, né? Estou até especulando, mas mais assim, em função de tudo que foi explicado e mais o que você também concluiu, de que muitas das vezes, por conta da auto-obsessão, a gente não consegue dar um passo à frente e evoluir, né? Então, eu acho que foi uma grande lição trazida para a gente e que a gente tem que ficar muito atento e vigilante. A partir do momento que a gente tem uma ideia fixa, observar se aquilo é uma ideia fixa, né? Quantas vezes nós falamos daquilo por dia? Você mesmo deu exemplos, né? Dívidas, a gente fala disso o tempo inteiro quando a gente está endividado, a vida da gente gira em torno daquilo, a gente acaba movimentando até contrário, as coisas até contrárias para a gente, de tanto que a gente se fixa naquilo como uma coisa, né? Ah, acabou minha vida, não sei o que lá. Então é isso aí, a gente tem que se vigiar mesmo e precisamos mudar.
essa forma, né? Esse mindset, né? Palavra da moda. Porque se a gente não fizer essa mudança, a gente vai ficar fixada quanto tempo, né? Porque às vezes a gente está num estágio tal que você não quer ouvir o outro. Você até fala, nossa, você só fala disso. Às vezes você só percebe isso quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, que não está acostumada a escutar aquilo, ou ouviu de você há 10 anos atrás e encontrou você 10 anos depois e você continua falando aquilo. Chega a ser até vergonhoso, né? Mas a gente precisa desse despertar, né? Achei muito legal, muito incrível essa informação. E vou ficar vigilante, porque ninguém está livre de ideia fixa, não. Pois é, o que eu achei mais interessante foi que, assim, quase ninguém fala, né? E eu também, até agora, nesse estudo, olha quantos anos que eu já estudei esse livro, essa aqui, a leitura já é a quarta vez que eu leio praticamente esse livro aqui, e passou despercebido, porque eu não me tocava na autoobsessão, eu não vou ficar me auto-obsediando, que não tem lógica. Mas quando eu fui agora ler, vi as referências que eles deram, né? E aí eu fui buscando outras, e falei, gente, isso acontece toda hora. Se a gente deixar, a gente fica se auto-obsediando todo dia, e aí é a hora que você abre a brecha. Porque você não abre a brecha somente com o seu desejo central, ou somente com aquelas né, desafetos do passado. Você abre a brecha no momento que você fica criando aquela sintonia. Mas eu sempre falei isso. Falei, ó, gente, cuidado, fica falando, que tá tão ruim, reclamando da vida o tempo todo, porque aí vão ficar vindo os irmãozinhos, teu vida é mesmo, a vida tá ruim. Isso eu tinha clara ideia, mas assim, eu não percebi que isso acontece toda hora com os nossos pensamentos, preocupação com o filho, e a pessoa fica com aquilo ali, tem um filho fazendo uma coisa que você está vendo que está errada, e aí vai aquele negócio na sua cabeça, todo dia você pensa, todos esses pensamentos, a ideia é fixa. Não precisa você pensar o dia inteiro, não, mas se você tiver uma ideia fixa, você fica mantendo ela, aí eles conseguem pegar, perceber o que que é e se identificar, né? Bia quer falar? Levantou, abaixou a mão, quem foi? Eu Eu queria só queria falar fazer uma uma pergunta. coisinha rápida. Regina, fala, Desculpa. Regina. Não, eu só queria, você estava falando, achei interessante, né, essa pesquisa que você fez, gostei muito. A Carlinha falou tudo. Eu pensei no autoconhecimento, né? Nós precisamos nos autoconhecer. Através de terapia, através de meditação, você se olhar mais, desacelerar a sua vida e começar a olhar para dentro, olhar para você, porque você não se vê fazendo isso. Em momento algum você se vê fazendo isso. Então, o autoconhecimento é muito importante. A terapia é um trabalho muito importante também, para você se conhecer, você ver suas limitações, você ver os seus pontos fracos, né, que nós temos tantos. E nesses pontos fracos é que a gente comete esses erros todos que você colocou, né? A nossa fraqueza está toda voltada nisso. A gente tem que se conhecer mais. É um trabalho que a gente não está acostumado a fazer. Ninguém faz isso. Ninguém procura esse autoconhecimento, a não ser quando já está numa situação mais crítica, necessitando mesmo de ajuda, né? É por aí. Obrigada. Pois é, mas assim, o momento que a gente consegue fazer mais autoconhecimento é na hora da relação com as pessoas. Você não consegue ficar se autoconhecendo sozinha. Assim, a gente até vai, pensa, analisa, coisa e tal, como Isso. é que você pensa, mas a hora do relacionamento, e isso é primordial. Você está no relacionamento com as pessoas, você vai ver as suas reações, o seu modo de pensar em cada momento da sua vida. Relações com as coisas. Por exemplo, a gente tem o Samuel, o nosso, né, psicólogo conhecido, que é muito querido, e faz um trabalho de autoconhecimento fantástico. Ele fala, pegou a conta de luz. Aí você pega a conta está alta. Aí você já reage por causa da conta. Então, assim, nos momentos de acontecimentos da vida, você vai ver quem você é. Que aí você consegue ver se você já vai reclamar, se você vai xingar, se você vai brigar, se você vai ficar tranquilo. Aí é essa hora que você vai começar a se autoconhecer. Que a gente, na hora da meditação, a gente fica somente nos percebendo o que tem de bom dentro de nós. Eu quero que você tente fazer se manter calmo. Não adianta querer parar pensamento, que isso não existe. Ninguém consegue parar pensamento. Não é esse o objetivo, é justamente o contrário. É você identificar o pensamento que está vindo. Então, a ideia é você ficar percebendo. A gente faz um exercício que a gente fica de olho aberto, alguns momentos olhando a paisagem, só observando, observando.
Não fico pensando. Mas é difícil, né, Su? Talvez Não, você precise de uma ajuda olha, externa. o É muito pessoal que está com a importante gente, também, estamos um né? grupo, aqui no Rio, nós estamos um grupo há um ano fazendo isso. Tem um grupo que já está fazendo com essa terapia, que faz esse exercício todos os dias, eles já estão há mais que acho, 15 anos. E ainda tem os mesmos problemas acontecendo. Não é, você não vira santo, não vira nada, você só aprende a identificar você, os seus momentos. Então a gente fica mais esperto, mais consciente dos nossos pensamentos. E aí você começa a perceber que você tem esse ou aquele tipo. Daí você consegue pelo menos entender como você é. Entendeu? São exercícios diários. A gente tem esse exercício para fazer que é, no mínimo, começa 5 minutos de olho aberto, 5 minutos de olho fechado, porque tem a diferença. A hora que você está vendo as coisas e a hora que você fecha o olho, aí você começa a perceber. E os pensamentos vêm e vão. Aí quando vem, você, opa, eu tenho que firmar no agora. Também tem um relacionamento com essa história do agora, que chama o fundo, como é que é mais? Fundo, tem um nome lá, tem o pessoal que faz exercício parecido, que é o momento de você ficar ficando no agora. Não adianta pensar no que vai acontecer, aí olha pensamento, a ideia fixa, nem eu ficar pensando no que passou, olha a mágoa, olha a culpa, ressentimento. Então, tudo nós temos que focar no agora, porque nós somos um ser, o espírito, que temos que focar no agora, mas não é assim, viver o agora intensamente, não é focar no que eu sou. E aí eu fico sentindo, sentindo o momento mesmo, e na hora da relação com as pessoas eu vou percebendo como é que eu, na verdade, sou. E aí vou conseguindo fazer meu autoconhecimento. Ninguém tem como fazer autoconhecimento para mim. E nem ficar ensinando, olha, você tem que pensar assim, não, eu vou pensar do jeito que eu penso. E agora eu tenho que identificar o que, é que eu estou pensando. Por isso que ele fala aí, testemunhar o pensamento, o ato e a emoção. Sandra vai falar? E mudar, né, Su? E mudar para melhor, né? Exatamente, o objetivo é, Não Sandra, é mudar para melhor. Uhum. Só o que eu ia perguntar, assim, me veio na cabeça, um espírito obsessor com as ideias fixas de vingança também não é uma auto-obsessão? Estou falando de um espírito obsessor, então, deixa, que obsedia alguém. vou te responder, deixa a Sandra falar primeiro que ela levantou a mão, que enquanto isso eu vou pensar na tua resposta. Fala, Sandra. Ah, Eu estava escutando aí o comentário, não deu nem para ver quem foi que falou, né? Meio que dizendo que as Regina, pessoas não procuram se autoconhecer. Eu não concordo, não. Não só eu procurei durante toda a minha vida, literalmente, não quer dizer que eu tenha conseguido, né? Mas a busca sempre houve. Como conheço outras pessoas também que o fazem, né? Desde cedo, inclusive. Só que nem todo mundo consegue entrar no processo. Muita gente tenta ou quer e não consegue. Não consegue, eu não sei explicar por que não consegue, mas porque eu não sou especialista da área, mas não entra no processo do autoconhecimento, entendeu? Muitas pessoas entram e tem as que simplesmente não sei explicar por quê, né? Mas não entram. Então, assim, a pessoa pode tentar, né? Assim, se entrar no processo de análise, que no final das contas é isso, né? Porque a partir do momento que você mordeu a isca, você vai fazer análise com você mesmo, né? Vai aprender primeiro fazendo com profissionais, né? E depois você vai continuar fazendo com você a vida toda, porque você aprendeu a se ouvir, aprendeu a não ter medo de ver quem você é, né? Aprendeu a ser honesto consigo mesmo, porque só tem esse caminho, né? Para você se conhecer, você não pode nem ter medo e nem ser desonesto, né? Querer escamotear quem você é. E isso é um ponto bastante importante, né? E necessário, né? Você precisa disso para se conhecer. Você não pode ter medo e não pode escamotear. Bom, mas aí isso era um ponto que eu queria falar. Agora, quando você estava falando justamente das ideias fixas, eu estava até aqui pensando, né? Eu tenho até uma certa dificuldade porque eu tenho, assim,
uma mente muito curiosa, né? Então, muitos assuntos, né? Eu me interesso por muitos assuntos. Mas eu fiquei pensando na questão da ideia fixa e pensei numa questão minha particular. E eu observei, né, agora, né, durante aqui, né, a gente acaba tendo até insights durante esse estudo, que a minha ideia fixa era sempre que eu, pelo menos que eu percebo isso ultimamente, não vou dizer que sempre foi assim, acredito até que não. A minha ideia fixa é quando eu penso nesse assunto e tal, eu estou sempre, acredito que muito por influência do espiritismo, eu estou sempre procurando uma forma de reformular, de mudar aquilo, de melhorar aquilo, de melhorar a minha visão daquela situação, porque envolve uma outra pessoa, né? Relações, né? Sempre buscando. Não sou boazinha, não, ficar entendendo o outro lado da pessoa, mas tentando o máximo possível de me desvincular não da pessoa, não da situação, mas não como um para-raio da situação, deixar de pensar como um para-raio da situação, e sim ver que poderia ser eu, mas poderia ser outra pessoa também, entendeu? Para ir tirando a, aquela intensidade, aquela energia, que na realidade é quase que uma energia parada ali. Ou seja, está sempre trabalhando a situação. Sempre que penso, está sempre tentando entender e modificar, mas dentro de mim. E eu acho que isso, mais do que a influência da psicanálise, é a influência do espiritismo. Eu acho que isso acontece atualmente comigo por influência do espiritismo. Eu acho que foi o espiritismo que trouxe para mim essa vontade e essa intenção de estar trabalhando a questão dentro de mim, porque nem posso trabalhar ela na relação, porque praticamente a relação não existe, mas a coisa dentro de mim existe. E aí eu acho que foi o Espiritismo que me trouxe essa intenção de, até porque penso nessas questões de obsessão, né? de relações de outras vidas, né? E que causam, né? Desacordos, né? Nessa. O Espiritismo é que me trouxe mais do que a psicanálise. A psicanálise não me trouxe isso. Quem me trouxe isso foi realmente o Espiritismo, de olhar para essa questão e está sempre, toda vez que olho para ela, está sempre elaborando uma forma de melhorar aquilo. É isso que eu queria falar. Eu acho que é para todos Desculpa nós. ter me estendido tanto. O Espiritismo acho que abriu para todos nós a mesma coisa que você está comentando aí. Eu acho que realmente exatamente isso é que acontece. Vou falar agora, responder o que a Eliane falou sobre o espírito obsessor. Se ele não era também um. É isso, entendi? Se ele também não era um O auto-obsediado. auto-obsessor. Então, o que que acontece? Para ele começar, ele pode ter começado com a autoobsessão. Por quê? A autoobsessão é a hora que você tem raiva, tem culpa, tem, né, ódio, e fica com aquele pensamento, tanto aqui, quando ele, que pode ter acontecido aqui, ele estava, né, encarnado, daí ele vai para o plano espiritual e vai e continua com aquela raiva, como foi com o alerta, logo no começo dos textos que a gente falou, você continua com aquela sensação, vai piorando, piorando, e aí ele vai e empreende ainda com raiva com as pessoas. Então, todos eles, com certeza, têm um desequilíbrio, né? Lógico que ninguém obsedia a outra pessoa, mas ele pode ter começado, sim, com autoobsessão, como também não, pode ter começado. Tem casos que a gente vê, muitos casos, esse próprio caso desses tios aí, que está no livro do Ação e Reação, os dois tios que estão obsediando o sobrinho. Ele não tinha obsessão nenhuma, mas estava vivendo tranquilo, né? A historinha, me lembro, mais ou menos é isso. Aí o pai desse menino, que está encarnado, vai lá e mata os dois para poder ficar com a herança. Eles estavam tranquilos. Aí eles passaram para o outro lado. Aí eles viram, que na verdade, né?
foram assassinados, ficaram colados ali no pai. Logo em seguida, esse pai também morre, não lembro mais por quê. E eu acho que também tem uma consequência dessa história desses dois em cima. E aí eles ficaram com ódio do outro lado e começaram a obsessão do sobrinho. Então pode ter começado uma auto-obsessão aqui, antes de desencarnar, pode. Pode ser lá no plano espiritual, pode, porque aí é o relato da Dona Ivone Pereira falando quando andou ali com o doutor Bezerra. E esses textos eu passei para vocês, mas eu vou passar novamente hoje, porque eu acrescentei, com as outras pesquisas que eu fiz, acrescentei textos de outros livros, quando tinha um momento. Então, pode sim. E também pode ter ficado tranquilo, eram bonzinhos, e passar para o outro lado, ficar com ódio e vai começar a obsediar. Tá certo, Eliane? Tá certo, Su, Bom, obrigada. 8h25. Então, vou fazer o seguinte: vou ler o capítulo 9, que é pequenininho, pouquinhas páginas. E se não der para a gente comentar hoje, a gente comenta. Que a gente vai fazer assim: vamos fazendo o tempo que dá. Então, hoje estudo 5, capítulo 9. Capítulo da expiação e provas. Então, o Miranda, ele coloca o capítulo, eu passei para cima aqui para explicar, ele coloca um pedacinho do Livro dos Espíritos, a pergunta 399, para explicar, né, o título. Então, o título Expiação e Provas, ele vai falar que a resposta da pergunta 399 tem um trecho que é: as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Então, lembrando sempre que a expiação tem a ver com o passado. E a prova é para você se melhorar em relação ao seu futuro. Depuram-nos e elevam-nos, se as suportamos, resignados e sem murmurar. Então, aí começa o texto do capítulo. Vai falar que, sofrendo com a compulsão expiatória que se submetiam os familiares do senhor Rafael e ele mesmo, reconquistavam, pela dor, os recursos que a insânia os fizera desperdiçar, com as decorrentes complexidades que se expressaram na perversidade e exploração que impuseram àqueles que eles deveriam compartilhar os bens naquela existência, né? E tinham que compartilhar os bens por causa de determinações divinas, mas eles fizeram, desperdiçaram tudo na insânia e agora eles estão pela dor, né? Não aprendeu pelo amor, vai na dor. Então, embora o esquecimento dos compromissos que resultaram nos atos nefastos, não se encontravam, esse agora, não se encontravam isentos da carga de culpas a alcançá-los como medida salvadora, como que se enriqueceriam de bens morais para a prova futura. Aí o Miranda faz um alerta: merece que se considere aqui a intuição que o espírito conserva das expiações a que deve submeter-se, vivendo à espera da ocorrência saneadora, o que já constitui um sofrimento. Então, no fundo, a pessoa tem uma intuição guardada, e aí essa espera também deixa a pessoa, às vezes, um sofrimento, ela tem uma angústia, tem uma melancolia que ela não entende, porque, no fundo, ela sabe, né? Na hora que ela está, que ele vai explicar também na hora do sono, você se desprende, você fica sabendo que tem uma coisa para você espiar ali. Aí o Miranda continua: quando em estado de sono fisiológico, parcialmente lúcido, inteira-se do que lhe cabe ressarcir e anseia pelos meios com que se pode liberar da constrição do remorso. Então, fica esperando, quer, né, passar por essa existência logo para poder conseguir se libertar disso aí, ante a percepção dos gozos e venturas que o aguardam, sabendo que ali, depois daquilo, ele consegue alcançar, né, vai passar para o mundo espiritual uma situação melhor. Em outros casos, roga que lhe antecipem a regularização das dívidas e a chegada dos sofrimentos, prometendo-se coragem e valor ante os sucessos dolorosos. E isso quando você está do outro lado, né? Mas aí, se ele realmente continua esse pensamento, graças a esse rigor da consciência que o espírito se dispõe a superar as circunstâncias nefastas da vida, ele aspira à renovação dos recursos preciosos com que sustenta as batalhas com altivez e sem desânimo, tornando-se exemplo de abnegação e dignidade, estímulo para os que, facilmente, desfalecem nas lutas, mirando-se nos espelhos do seu heroísmo e erguendo-se, sem o desculpismo nem a autocomiseração em que outros se apoiam, para a queixa e a fuga. Então, são aquelas pessoas que são aqueles exemplos, você olha que gente, que pessoa lá sofrendo, às vezes aleijada, tudo, está lá, contente. Nós temos vários, né? Tem o Mendonça, aquele
aquele que vivia na cama, né? O Jerônimo Mendonça, que vivia, foi definhando, era um cara todo Tarzan, sei que depois ficou numa cama, não se mexia mais e fazia palestra assim mesmo, para tudo quanto é canto, né? Mexia, dizendo que os outros fazia palestra e saía carregado, porque ele era mais famoso que os outros, brincando. Teve o outro que teve a lepra também. Então, assim, e também continuou fazendo seus trabalhos. O que que acontece? Essas pessoas, elas estão firmes no propósito. Elas têm aquilo ali na cabeça. Não precisa ninguém contar para ela que ela fez para poder estar passando por aquilo, né? Então, nesses momentos de sintonia maior com a responsabilidade, né, esse tipo de espírito recebe do seu anjo guardião altas doses de estímulo e vitalidade para não deperecer, sustentando, pelos poderosos fios do pensamento, um vigoroso intercâmbio com as nascentes superiores da vida, que regem os destinos humanos e os vitalizam no cumprimento das tarefas que lhes cabe realizar. Os sacrifícios sobre-humanos, as renúncias hercúleas ou a realização dos empreendimentos da edificação humana. Então, aqui agora ele comenta: Dona Artêmisia e Ermelinda, por procederem de estirpe espiritual elevada, pelos padrões de enobrecimento que se fizeram credoras, dispunham de mais amplas possibilidades fora das limitações orgânicas, ou seja, quando saíam no desprendimento do espírito, né, na hora do sono, elas rapidinho elas entravam em contato e já estavam lá, conseguiam entender bem, ficavam lúcidas, né? Porque elas dispunham de mais amplas possibilidades fora das limitações orgânicas, ou seja, né, na hora do desprendimento, e, portanto, foriam de maior dosagem de forças morais para sustentar-se nas conjunturas que as alcançavam. Fortemente sustentadas pela genitora de Dona Artemis, senhora Adelaide, então lembra que logo no começo do livro ela vai, está sofrendo com aquele casamento, aquela coisa, então a senhora Adelaide fala com ela: olha, você vai aguentar, você vai ser mãe, e quando conversa com ela, ela ficou mais calma, né? Que aí ela foi, nesses momentos ele dá a entender que várias vezes todas as duas aí são sustentadas por ela, né? E a senhora Adelaide, ela participava das equipes espirituais que dinamizam na Terra as esperanças e consolações do Evangelho. Esta, no caso da Adelaide, reintegrara, ao desencarnar, as hostes a que se vinculava antes da reencarnação, podendo auxiliar as sofridas mulheres. Então, ela tinha esse mérito, podia auxiliá-las. Considerando ser um espírito que completara seus programas kármicos, ou seja, ele que gosta sempre de falar de kármico, né? Não precisava mais reencarnar, né? Ela poderia permanecer na condição de anjo tutelar, rogando pela ascensão dos amores ainda imantados à retaguarda, que lhe cumpria impelir ao avanço, embora guindada à posição meritória em que se encontrava. Então, ela estava ali na posição dela, mas ela podia, né, que um anjo tutelar, impelindo ao avanço. Aí vai contar um pouquinho da vida dela. Na sua última experiência carnal, descobrira, entre a gente simples do interior, um excelente campo de trabalho em que materializara, pela vivência, as virtudes da fé e da caridade, tornando-se verdadeira mãe espiritual de homens, mulheres, crianças e velhinhos desvalidos, para os quais as arcas do seu amor estavam sempre abertas. Não distinguindo entre méritos dos seus e dos filhos dos auxiliares, conseguiu imprimir na família o respeito ao próximo, em qualquer posição em que este se encontrasse, havendo transmitido aos descendentes as virtudes do coração de que Artemis se fizera atestado inequívoco, sua legítima sucessora. Ermelinda se lhe vinculava afetivamente por vida precedente. Aí não conta para a gente qual é, havendo nela os plugs da emotividade e da sintonia perfeita com que lhe recebia a inspiração. Então, a Ermelinda recebia a inspiração diretamente, não era nem era cunhada, né? Quer dizer, não tinha a ver com ser filha da Adelaide, que no caso a Artemis tem uma ligação grande, mas ela tinha esse plug. Bom, já o caso do seu Rafael, Lisandra e Gilberto, profundamente emaranhados entre si pela trama dos sucessivos amores e desventuras que perpetraram e em que se mancomunaram, possuíam menos resistências morais e novelados na expiação educadora que, pouco a pouco, os adestrava para cometimentos mais relevantes. Então, passaram-se 8 longos anos de dor. Aí estão 8 anos, né, que já está o Rafael com lepra lá, né, naquele leprosário, e quando passa esse tempo, a Lisandra apareceu com os alarmantes sinais da hanseníase. Consultado o doutor Armando Passos,
aquele mesmo médico de antes, e tendo procedido os exames da cultura, chegaram à confirmação do diagnóstico fatal. Lisandra contava agora 22 anos. Não era portadora de beleza física ou de magnetismo pessoal expressivo. Ao contrário, como resultado dos seus deslizes espirituais, dela emanavam vibrações desconcertantes que desagradavam aos primeiros encontros quantos lhe privassem da convivência. Então, olha aqui um momento que a gente fala, eu encontrei com a pessoa, mas aí esse tipo, meu santo não bateu, ou a pessoa, você sentiu uma coisa desconcertante, né? Vamos dizer. Às vezes a pessoa tem uma energia que ela emana e que quando a gente é bem sensível, a gente acaba sentindo aquilo ali, né? E desagrada, né? Na verdade. Arredia, Lisandra, né? Refugiava-se em tiques nervosos, que lhe denotavam um desarranjo emocional. Pouco loquaz, tornava-se tímida, vivendo mais as contingências íntimas e as da família. Não poderia ser maior o drama que a notícia produziu em Dona Artemis. O médico asseverou a venerável mulher que, em casos dessa natureza, o internato era inadiável. Internamento, né? Era inadiável. Dona Artemis confessou sua preocupação ao médico. Aí tem lá um diálogo que eu resumi, é claro, e aí a Dona Artemis fala: transferir Lisandra para outra cidade será condenar-me à morte. Sua divina providência nos sustenta nesse demorado transe e não sei quanto aguentarei. E ela, cuja saúde mental não é das melhores, como suportará sem sucumbir na loucura total, longe de nossa vigília e paciência? A interrogação comovida, entre lágrimas de dor, repercutia nas fibras íntimas do homem de ciência. Então, sinceramente conduído ante as vicissitudes do próximo. Porque no começo do livro ele não era tão assim, de ficar, né, sentido, mostra lá que ele era, mas não era muito, mas agora vai falar que nos anos de experiência na vida, ele se amadureceu no amor, porque um dos filhos dele foi vítima de terrível acidente automobilístico, do qual saíra paralítico, e que agora constituía motivo de constante preocupação e zelo. Aí ele passou um tempo em silêncio, pensando, e ele explicou, como se estivesse emanando a angústia que ele tem guardada, né? Aquela angústia de mãe, né? Ele fala: há na atualidade uma forte corrente científica que luta por não isolar o Hanseniano, mantendo-o na convivência familiar. Sabemos que o contágio normalmente se dá no período da infância, ficando o bacilo inoculado por muito tempo. Como não há crianças em casa, poderemos examinar a possibilidade de utilizar a terapêutica de ambulatório, desde que a doente seja necessariamente mantida em compartimento à parte. Aí o Miranda fala: o caso de Lisandra era de natureza nervosa, e como não se apresentava em curso adiantado, talvez pudesse ser debelado com relativa facilidade. Isso assim, Miranda está contando o que o médico foi falando, né? Então, ele se mostrou otimista, fraternal e conseguiu amanar a tempestade na mente e nos sentimentos da mãe da Lisandra, que é a dona Temis. Ermelinda, que a acompanhava, completou as palavras do médico com a sua incondicional solidariedade e confiança em Deus. Retornando ao lar, após os exames, elas foram lá falar com o médico, né? Informaram Lisandra quanto aos resultados e as benignas providências. Essa recebeu a notícia sobre a dolorosa constituição de violenta crise, como já se esperava, né? Combinou-se de não notificar o fato ao senhor Rafael, aguardando-se o tempo. Por quê? Porque o senhor Rafael já tinha falado, não sei se vocês lembram, que se alguém da família ficasse com lepra, ele ia se suicidar, porque ele disse que não ia aguentar, que ele saberia que era ele que tinha passado para a pessoa da família, né? Então, e isso também a dona Artemis fala com o médico, né, na hora que ela está dialogando com ele ali. Então, o doutor Armando Dias depois veio informar que a paciente ficaria aos seus cuidados, em casa mesmo, obedecendo ao rigoroso programa que já traçara, porque ele teve que pedir permissão, né? Que naquela época não podia, o médico não podia esconder as pessoas com lepra em local nenhum, era proibido. Então, ele, com a dona Artemis, ele concordou em separar a jovem num amplo cômodo arejado, com janelas abertas para o quintal, e imediatamente foram tomadas as providências cabíveis. A Lisandra se internou na cela sem grades do lar, onde, de certo modo, já vivia semi-encarcerada, no lugar em que a justiça inderrogável e soberana a amparava entre os tecidos orgânicos em entumecimentos, que agora vão, né, tá mostrando que vai ter esses inchaços da doença, tudo resultante da expiação e prova purificadoras de que necessitava. O capítulo terminou.
Aí tem os comentários, dá para a gente fazer aqui, são mais 2 páginas. Então, o comentário que eles fazem lá, primeiro é no livro, e aí a gente vai ter umas observações aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós já falamos sobre o esquecimento do passado, só que aqui ele vai agora eles fazem uns alertas. Então, sempre fala que o esquecimento é um obstáculo, porque você poderia se aproveitar da experiência das outras vidas, né? Isso está lá no Evangelho. Mas aí fala que não é assim, né? Que Deus sabe o que faz, e aí a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Então, poderia exaltar o orgulho, se você ficasse. Em certos casos, ela podia humilhar, né, a pessoa, ou então exaltar o orgulho, e de qualquer maneira, entravar o nosso livre-arbítrio. Então, a todas as circunstâncias, é acarretar inevitável perturbação nas suas relações sociais. Você ia ter que conviver com pessoas que você fez mal e pessoas que fizeram mal a você. Não ia dar certo, né? Então, frequentemente, nós já sabemos, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Bom, a gente sabe que a gente, né, não está num lugar diferente, nós estamos nesse lugar, não é à toa. Então, se você reconhecer aquelas que odiou, podia despertar ódio outra vez, podia se sentir humilhado. Aí, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, né? Nasceu, qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Então, pouco importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Aí a pessoa vai perceber quais são as inclinações mais, a história do autoconhecimento que está aqui, né? Que eu tenho, já tenho um pouquinho de crueldade, já posso ficar um pouquinho de maledicência, e aí tudo isso você já percebe, aí você precisa saber fazer uma regressão, você já tem isso no seu, percebendo mais ou menos que você tem, você não faz muito bem, né? Então, por conta daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço se conservará. Então, se a pessoa já corrigiu aquela tendência má, ela não vai conservar mais traço algum. Já passou numa existência e corrigiu. Aí, na próxima, corrige outra. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo de que é bem e de que é mal, e dando-lhe força para resistir às tentações. Aí, no Livro dos Espíritos, na 399, vencendo as vicissitudes da vida corporal, expiação de faltas passadas, ao mesmo tempo que provas para o futuro, é possível deduzir-se o gênero de existência anterior pela natureza dessas vicissitudes? E aí vem a resposta. O esquecimento de faltas cometidas não é obstáculo à melhora do espírito. Por quê? Se ele não possui uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante, ou seja, na erraticidade, não é quando ele estava errando, não, que a gente sabe que esse errante aqui não é de errar, é na erraticidade, é entre uma encarnação e outra. Então, ele conhece essas faltas, né, quando está na erraticidade. E o desejo de repará-las guia-no por intuição, e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. E esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem. Se atende às boas inspirações que lhe sugerem. Então, vamos deixar isso aqui marcado, porque os espíritos ficam assistindo no momento que você está abrindo o campo para isso. Porque o nosso mentor, nosso anjo da guarda, não se afasta da gente. Não, ele afasta sim, ele fica olhando. Ele não pode ficar do seu lado quando você não quer nem ouvir, ele não some da sua vida, mas eles vão o tempo todo inspirar boas sugestões. E aí você, não querendo, eles vão ficar deixando, é teu livre-arbítrio, entende? Então você vai estar secundado se atender às boas inspirações que lhe sugerem. Aí ele se mantém ali o tempo todo, te sustentando nas provas. Integrado na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança dessas existências anteriores, como se um véu ocultasse. No entanto, tem às vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo ser reveladas em certas circunstâncias. Às vezes aparece um sonho, aparece um flash, uma coisa que você dá um insight na sua cabeça, né? Mas isso não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, eles vão fazer isso para te ajudar. E eu sei de casos que isso aí mudou a vida da pessoa completamente. Livro dos Espíritos 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sonho? É mais para poder explicar de novo como é que a pessoa tem esses flashes para saber que tem
do passado para consertar, né? Então, ele na liberdade do sonho, você vai ver isso pelos sonhos. Então, saiba que quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Então, ele lembra-se do passado. Então, a gente sabe também, está reforçando novamente, que muitas vezes, se você não está, né, dependendo da sintonia que você está fazendo, você vai encontrar, inclusive, com as pessoas que você está ali, às vezes obsessores, né, desafetos, vai encontrar com afetos, e às vezes também tem previsão do futuro. Então, na hora do sonho, a gente já tem maior potencialidade, pode entrar em comunicação com outros espíritos, sejam desse mundo, sejam de outro. Terminando aqui, ainda tem mais uma folhinha. Então agora vamos falar sobre a história da Artemis e da Ermelinda. No livro do Evangelho também, segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando fala do esquecimento, no item 9, que antes eu li o item 11, agora tem no item 9, vai dar para explicar o caso da Artemis e da Ermelinda. Kardec fala: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado nesse mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, isso é muito importante às vezes. A pessoa está passando ali, ainda tem alguma coisinha, né? Porque o que é perfeito não tem que ser provado. Ele pode fazer uma missão, passar por uma missão, mas não está sendo provado. Mas esses espíritos ainda tem alguma coisinha para depurar ali, né? A gente vai falar aqui já sobre essa história de depurar o amor. Pode, pois, no espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Qual a luta da Artemis aí, como é que tá, né? Vai pesado. Da Ermelinda também. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos. Aí a gente vai. Como é que você conhece esse tipo de pessoa que está na seguinte frente? Elas têm instintos naturalmente bons, alma elevada, nobres sentimentos inatos, que parece que nada de mal tem trazido de suas existências precedentes. E sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possa suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Então, a pessoa está reclamando da sua prova, sua expiação, pode contar que ela está depurando ali, expiando, né? No livro Céu e Inferno eu vou deixar para a próxima, que já está muito em cima, depois a gente pode comentar, que tem umas coisas lá interessantes sobre expiação e prova, a gente já estudou, eu só ia dar um complemento. E no livro Após a Tempestade, para a gente terminar aqui a referência, a Joana de Ângela no capítulo Novos Obreiros do Senhor. São aquelas palavras finais que nos levantam, né? O estímulo. Joana vai falar: a fé que bruxuleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada bússola apontando rumos. Não ha sido pequeno o trabalho envidado pelos administradores espirituais das nossas vidas, a fim de nos reunir, de nos acercarmos uns dos outros, após incessantes períodos de disputas infelizes, de justas inexplicáveis, de idiosincrasias domésticas. Estes são os momentos que deveremos colimar realizações perenes. Para tanto, resolvamo-nos, em definitivo, produzir em profundidade, acercando-nos de Jesus e por ele facultando-nos conduzir até o termo da jornada. Conscientes das próprias responsabilidades, não esperemos em demasia pela transformação de fora, mas evitemos esforços para o aprimoramento interior. Devidamente regimentados, iniciamos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sob as bases sólidas de amor, de entendimento e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade, que não podemos permitir. Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa. Adversários, cujas matrizes estão esculpidas em nosso imo, surgirão a cada passo, de dentro para fora, e incontáveis virão em cerco de fora para dentro, colocando o cáustico da aflição no cerne dos nossos sentimentos. Tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos.
Apenas seremos atingidos nas fraquezas de que necessitamos fortalecer. Aliciados pelo Senhor, à semelhança dele, encontraremos resistência para superar as dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui na retaguarda. Nosso guia seguro continua sendo Jesus. A qualquer ataque, o silêncio, que é a lição de coragem pouco conhecida. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. À meridiana luz da reencarnação, alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiamos agora, aparecerá depois complicado, sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Jesus espera, avancemos. Então, com esse texto final, com essa pancada na cabeça da gente, que foi assim um fechamento impressionante que eles, né, trouxeram esse texto de Joana, a gente, ao mesmo tempo que a gente vê que nós estamos dentro do redemoinho, no turbilhão, mas olha para cima, né? Pensa sempre em Jesus, traz Jesus nos seus pensamentos e os outros benfeitores que você gosta de, né, que você sintoniza, e aí sempre mantém essa sintonia. Vamos o tempo todo ligado a coisas nobres, né? Pensamentos nobres, leituras nobres e edificantes, e programas e vídeos, e isso mantém o nosso pensamento vibrando no melhor. Se a gente ficar assistindo e vendo coisas que nos deprimem, nos preocupam, e a gente fica ali assim, naquela, né? Aí fica lembrando daquilo, a gente já viu que o negócio não é bom. Então, assim, serve um alerta para todo mundo, para todos nós aqui, que a gente está estudando, tentando acertar. Ninguém nasce no mundo de provas e expiações para passar férias. Tá? O objetivo da encarnação é para a gente aprender a amar. Então, é para a gente sublimar o amor, purificar, depurar, enobrecer e dignificar o amor. É para isso que a gente está aqui. Porque a gente pensa, eu amo, coisa e tal, mas assim, esse amor digno, nobre, a gente é para purificar. Então, a gente não vê que eu passo férias. Nós viemos para aprender a amar, fora os outros, né, vamos dizer, acertos que a gente tem para fazer. Mas a realidade é essa, não é para desanimar ninguém, porque justamente nós estamos aqui com a bênção de ter o conhecimento do Espiritismo e mais a ajuda do Manuel Flamengo de Miranda, abrindo o universo para a gente que a gente não imagina que tem por trás das cortinas, né? E desde o primeiro livro, que era por trás dos bastidores da obsessão, a gente começa a ver a vida do lado espiritual e a gente consegue entender, né? Ou pelo menos a gente consegue aceitar a situação da melhor forma, porque a gente sabe sempre que tem uma razão. Como falou aqui, que ele comenta aqui no último textinho, qual era? Deixa eu ver aqui. Que nada fácil, fácil de hoje é difícil de ontem, agora nós estamos no lugar certo, né? A gente sabe, toda hora a gente escuta isso. Somente resgatamos o que devemos. Então, só seremos atingidos na fraqueza que necessitamos fortalecer. Então, é tudo que acontecer que a gente olhar, opa, mas, poxa vida, mas é ali que você tem que fortalecer. Aí é o momento que você vê quem que eu tenho que trabalhar aqui, né? Falta só 6 minutinhos. Acho que a gente vai ter que comentar isso. Alguém quer falar alguma coisa rápida? Aí a gente fecha com a oração. Se for um comentário de poucos minutos, ou um acréscimo aqui. A gente fecha Então hoje. eu falo, Fala, já que eu então. vou fazer oração, Isso. vou emendar na Aí, oração. quem Não, tiver só dúvida, para então, dizer que fica na próxima as dúvidas. Se alguém tiver desse trechinho, a gente faz mais um trechinho que ficou faltando também, tá? Pronto, fala aí, Carlinhos. Fecha. isso. Só para dizer assim, que é por isso que é importante que a gente não adie nada. Por mais que seja difícil passar por aquela dificuldade, é melhor a gente passar logo, porque a gente tem que passar. Se a gente adiar, a vida vai dar aquela volta e vai pegar a gente lá na frente. Muitas vezes, quando a gente já está mais idoso, sem condições de encarar aquela dificuldade, sei lá, a vida nos transforma, acontecem coisas, enfim, o melhor é que a gente, por pior que seja a situação, que a gente enfrente logo,
né? A dor, ela muitas vezes inevitável, né? Mas e aí a Joana de Ângeles, né, matou a pau ali com aquele texto, né? Então é isso aí, gente. Vamos fazer oração para encerrar. Na próxima semana a gente conversa mais, né? Então vamos lá. Agradecer a Deus por esses momentos que nós passamos todas as terças-feiras, com todo esse estudo maravilhoso, esse esclarecimento para as nossas vidas, que nós sejamos capazes de absorver essas informações, esses ensinamentos, colocar em nossa vida, nossa prática, dentro de nossas famílias, com convívio familiar diário e, quando possível, quando nós estivermos com as pessoas com quem precisamos conviver. Sabemos que não é fácil, mas nós contamos com essa força que os bons espíritos nos trazem, nos auxiliam, e nós temos certeza de que iremos conseguir. Obrigada, meu Deus, e que nós possamos estar aqui na próxima semana para mais uma noite de estudos e esclarecimentos. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Até terça que vem, gente. Graças a Deus. Muitos estudos aí pela frente. Vamos seguindo que a gente vai conseguir. Vamos juntos. Um beijo para vocês todos. Até terça que vem. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite, Boa Dani. noite, Boa noite. gente. Valeu. Muito obrigada, Su, pelo Ah, estudo. tchau.